Boa tarde, turma. Nós vamos dar início ao projeto sobre essa avaliação que nós vamos ter no final do ano do SAEB. Bom, como todos já sabem, né, nós já estamos bem atrasados com relação a essa avaliação e nós temos muito conteúdo para ser trabalhado, né? E nós vamos focar basicamente nos escritores, que são essas habilidades que vocês devem ter, né, para um aluno do nono ano. Então, nós vamos trabalhar os escritores de forma bem simples, né, do jeito que vocês acharem melhor, né, questão do tempo, né. Então, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar 3 escritores, né, que é o D21, D22 e D23. São de escritores que não são tão complicados, requer só uma atenção, né, por parte de vocês com relação a eles. O primeiro escritor que nós vamos trabalhar é o escritor relacionado a representações de número racional. Então, nós temos que trabalhar as várias representações de um número racional. Bom, vocês já viram o que é um número racional desde lá do oitavo ano, que a gente vem trabalhando, né, com os números racionais e suas representações. Nós já fizemos isso várias e várias vezes. Então, nós vamos ver aqui na prática como é que esses números aparecem, né? Nós temos esse primeiro exemplo aqui. Bom, vou aumentar um pouco aqui para ficar melhor de ver. Então, nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte: de uma turma com 20 estudantes, 9 são meninas. A fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de estudantes dessa turma é uma questão simples, né? Vocês podem observar, ela é de representação de um número racional. Bom, primeiro, vamos lembrar o que é um número racional, né? Lembrando que a gente resolve este exemplo aqui. O que é um número racional, pessoal? Nós vimos que o número racional é todo número que é o resultado de uma fração. Então, eu chamo de número racional. Por exemplo, vamos supor que você tenha aqui um número A dividido aqui. Nós temos o número A dividido pelo número B. Então, aqui nós temos o número A dividido pelo número B. O que a gente vê aqui é uma fração. Então, o número racional é todo aquele que pode ser representado por uma fração. Vamos supor que eu tenho um número A dividido pelo número B e o resultado dessa divisão seja o número C. Então, esse número C que vocês estão vendo aqui, ele é um número racional. Por quê? Porque ele é resultado dessa fração de A por B. Então, o número racional é todo aquele que é resultado de uma fração. Então, se é assim, nós podemos dizer que A por B também é um número racional. Então, aqui, o que é que nós vamos trabalhar? As diferentes representações de um número racional. Então, aqui eu tenho a fração como um número racional e eu tenho o próprio número resultado como também um número racional. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Bom, então aqui eu tenho a fração 4 sobre 5. O número racional quando eu divido 4 por 5, eu vou ter como resultado um número decimal. Número decimal 4 dividido por 5 é 0,8.
0,8. 0,8. Então esse aí é o resultado, então o número decimal, 0,8. Bom, então aqui, outro exemplo, nós vemos aqui 4 sobre 5 é uma fração, então é um número racional, que se a gente fazer a divisão vai dar 0,8, esse 0,8 sendo resultado de uma fração, podemos dizer que é um número racional. Então, só que 0,8 é um número racional decimal. Aqui eu tenho outro exemplo, eu tenho a fração 20 sobre 12. Se eu simplificar, ou seja, dividir em cima e embaixo por 2, vai dar 6 sobre 10, que é equivalente a essa fração. Se eu dividir novamente por 2, eu vou ter 3 sobre 5, que vai ser equivalente a essa fração, que é equivalente a essa. Se eu continuar dividindo, essa fração aqui a gente chama ela de irredutível, porque eu não consigo mais simplificá-la. Então aqui simples, agora eu só posso dividir o 3 pelo 5. Dividindo 3 por 5, nós vamos chegar ao resultado de 0,6, que é um número decimal. Então aqui nós temos outra forma dos números racionais. O número racional ele pode ser um número inteiro, por exemplo, 6 dividido por 2. Você pega 6. Você pega o número 6 e divide por 2. Você vai ter o resultado. Bom, peguei o 6 dividido por 2. Qual é o resultado? 3. Então, o número 3, ele é um número racional inteiro. Então, como sendo um número racional inteiro, então, esse número 3 que vocês veem aqui, número 3 aqui, ele é o resultado de um número, de uma fração, portanto, esse número 3 é um número racional inteiro. Então, o número racional ele pode aparecer como um número inteiro, pode ser como um número decimal, em forma de porcentagem, e também aquelas dízimas periódicas, né, que são números que possuem vírgula e não tem fim, né, são as dízimas periódicas. Então aqui nessa primeira questão, ele diz o seguinte, ó, de uma turma de 20 estudantes, 9 são meninas. Qual é a fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de alunos? Então a gente deve pensar da seguinte forma. Bom, nessa turma de estudantes, 9 são meninas. Se são 9 meninas, é só fazer 20 menos 9. Se eu fizer 20 menos 9, eu vou ter quantas? Se eu fizer 20 menos 9, eu vou ter 11, não é isso? 20. Então, eu tenho 20 menos 9. Eu vou chegar a um total de 11. Então, eu vou ter 11 meninos. Então, aqui eu tenho duas informações. A quantidade de meninas, que é 9, e a quantidade de meninos, que é 11. Mas tem que tomar bastante cuidado com a pergunta. Vocês têm que... 90% de acertar a questão dessa de matemática é você interpretar corretamente. Então, tem que ler, reler até entender. A fração que representa a quantidade de meninas, então ele quer a quantidade de meninas em relação ao total de estudantes dessa turma. Então vamos lá. Eu sei que são 9 meninas, então ele quer saber a quantidade de meninas, 9.
Então, o que eu vou fazer é colocar o 9 em cima. Primeiro, quantidade de meninas em relação ao total. Então, meninas vem em primeiro. Em primeiro quer dizer em cima. Certo? Em cima. E meninos vem embaixo. Então, embaixo. Qual é o total da turma? 20. Então, vai ficar 20 embaixo. E essa é a nossa expressão. Nossa fração acabou de ser montada. 9 sobre 20. Então, a fração que representa a quantidade de meninas. Meninas, 9. Meninas, 9. Turma, 20. Então, a nossa fração que a gente acabou de montar. E toda fração representa um número racional. Então, essa é a fração. Meninas em relação ao total da turma. Então, 9 sobre 20. Então, a resposta correta aí, letra D. Na segunda pergunta, qual é a porcentagem correspondente ao número de meninos no total de alunos dessa turma? Bom, primeiro nós temos que montar a fração correspondente ao número de meninos na turma. Não é isso? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para montar aqui? Bom, na questão ele diz que tem 20 meninas. Se tem 20 estudantes, 9 são meninas. Então o restante é meninos. Nós fizemos 20 menos 9 vai dar 11 meninos. Então a turma tem um total de 11 meninos. Bom, então aqui na segunda questão, o que nós vamos fazer, né? Nós vemos que são 11 meninos dividido por 20, que é o total, em relação ao total. Então, 11 dividido por 20 vai dar 0,55. Então, aqui eu tenho um número decimal. Esse número decimal com duas casas depois da vírgula é o que eu chamo de porcentagem. Então, 0,55, ou seja, 55%. Então, toda vez que precisarmos pegar a porcentagem, toda vez que a gente precisar pegar a porcentagem, o que a gente vai fazer? Nós vamos simplesmente pegar as duas casas decimais depois da vírgula. Se não tiver número aqui, eu colocaria o zero. Se fosse só 0,5, colocaria o zero, então ficaria 50. Então, 0,55, 55%. Aí aqui, nessa outra pergunta, qual é o número decimal correspondente ao número de meninas em relação ao total de alunos? Então, aqui é o seguinte, eu descobri que 55 é o número em relação de alunos meninos, né, da turma, então 55%. Então, se é 55% de meninos e tem que dar 100% no total, falta quanto para 100%? Se eu pego 100% menos 55 vai dar 45. Então, o número correspondente ao número de meninos deveria ser 45%. Mas, ou 0,45. Mas como é que eu faço isso? Aqui a gente descobriu que o número de meninos em relação ao total era 9 sobre 20, não é? Então, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos pegar 9. Pego 9 sobre 20 e divide. 9 dividido por 20. 9 dividido por 20 vai dar 0,45. 0,45 é a fração que nós estávamos, aliás, o número decimal que ele pede aí na questão, né? 0,45. Bom, então, nós vimos aqui algumas representações dos números racionais. Nós vimos as frações, né? 9 sobre 20, nós vimos o número decimal,
e nós vimos a porcentagem. Ou seja, os números racionais se apresentam dessas três formas. Então agora nós vamos para o descritor D22. Então vocês vão responder essas questões, né? As questões de 1 a... verificando aqui. Vocês vão responder até a questão... Pronto. Até a questão 11 é somente sobre representações de frações. Por exemplo, essa questão 11 aqui, eu tenho o número 0,75. É melhor representado por qual fração irredutível aqui, né? Na verdade aqui, essas frações aqui, ó, elas não são irredutíveis. O que é uma fração irredutível? É quando eu não consigo mais simplificar. O 75 e o 100 eu consigo simplificar por 5. O 25 sobre 100 eu também consigo simplificar por 5. Então só me resta 9 sobre 8 ou 3 sobre 40. Mas para isso eu tenho que saber como é que eu represento esse número em forma de fração. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Que número eu tenho aqui? Sem a vírgula, sem os zeros, eu tenho 75. Então você pega e coloca 75. Pronto, representei o 75. E agora eu vou fazer o que? Eu vou dividir ele. Agora eu vou dividir por quem? Por 10, por 100, por 1000. Para saber disso, eu vou contar as casas decimais que tem da vírgula para a direita, da vírgula para a sua direita. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Então aqui eu vou ter que dividir por 1000. Então você vai colocar 1000 aqui embaixo. E aqui eu tenho a fração. Essa fração ela não é redutível. Eu consigo ainda simplificar, que é 1000. Agora o que você vai fazer? Vai simplificar, vai dividir aqui em cima e embaixo. Você pode ir dividindo por 5, né? 5 e 5, divide aqui 75 por 5, divide 1000 por 5. Aí terminou, divide de novo. Vai fazendo assim, até chegar a um ponto que você não vai conseguir mais dividir. Então aí é a dica para essa questão aí. Agora vamos para o D22. Vamos lá. Bom, D22 é relacionar a fração a diferentes significados, né? Ela pode estar relacionada a vários significados. Então aqui nós temos um exemplo. Joyce coloriu 3/5 dos quadradinhos da figura abaixo. Ele quer saber quantos quadradinhos sobraram sem colorir. Bom, a fração diz o seguinte, que a cada 5 quadradinhos ela coloriu 3. Então, você pega 5 quadradinhos desses, ela coloriu 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer de duas formas. Eu vou contando de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dessas 5, ela coloriu 3. Coloriu esse. Coloriu esse. E coloriu esse. 3 quadradinhos. Então, ficou sem colorir esses dois aqui. Então, eu vou contar mais 5 quadradinhos. Contar mais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, sobrou esses dois sem colorir. Vou contar mais 5. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. É melhor assim, ó. Deixa eu apagar aqui e ajeitar. Ficar mais bonitinho. Pronto. Ó. Aqui eu tenho 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Desses 5 aqui nessa linha, ela coloriu 3. É o que está dizendo aqui. Jorge coloriu 3. Coloriu 3 de cada 5 quadradinhos. Então, vou colorir esse. Passar só um risco. Coloriu esse. Sobrou esses dois. Desses outros 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ela coloriu 3 de novo. Ela coloriu esse. E esse. E no último ela coloriu mais 3 também desses 5 que tem aqui embaixo, ó.
Coloriu 3 de 5. Então, quantos quadradinhos sobraram sem colorir? Então, é só ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta aqui seria a letra D. Bem aqui em cima. Só analisar aqui. 6. Tá vendo? Viu como é bem simples? Aqui, ela está representando, pegando uma fração para representar uma situação. Eu poderia fazer de outra forma? Poderia. Como? Olha, no total aqui eu tenho quantos quadradinhos? Eu tenho 5, multiplicando por 3 vai ter 15. Então eu tenho 15 quadradinhos. Ao todo eu tenho 15. E ela coloriu 3 de 15. Então o que eu faço para saber quantos quadradinhos tem ao todo colorido? Eu vou pegar e vou multiplicar pela fração que tem aqui, 3 sobre 5. 3 sobre 5. Então eu vou multiplicar. 3 vezes 5. Vou colocar o resultado aqui. 3 vezes 5 dá o quê? 45, não é isso? Então 45 sobre 5. Sobre 5, se eu dividir 45 por 5 vai dar 9. Então tem 9 coloridos. Agora tem que tomar bastante cuidado aqui, porque vocês veem que se eu dividir 45 por 5 vai dar 9. E 9 tem nas respostas. Aí o que você vai fazer? Você põe e marca logo 9. Mas tem que analisar. 9 são os quadradinhos coloridos, porque ele diz 3 de 15, 3 de 5. Então, para saber quantos coloridos tem, eu fiz 15 vezes 3 sobre 5. Mas ele não quer saber quais são os coloridos. Ele quer saber os que estão sem ser coloridos. Os que estão sem ser coloridos são ao todo 6 quadradinhos. Tá vendo? Foi o que sobrou. Se eu quisesse fazer os quadradinhos dessa forma sem ser coloridos, eu sei, porque aqui eu tenho 15. Eu tirei 9 coloridos, então sobrou 6. É uma forma de fazer. A outra forma é o seguinte. Se ele coloriu 3 de 5, então significa que ele deixou 2 sem colorir a cada 5 quadradinhos. Ó, tá vendo? Ele poderia ter feito dessa forma. 2 sobre 5, ou seja, a cada 5 quadradinhos ele não coloriu 2. E aí eu multiplicaria por 15 também. Seria 15 aqui em cima. Porque 15 é o total de quadradinhos. Aí 2 vezes 5, 30. 30 dividido por 5, 6. Então o resultado aqui seria 6. É outra forma de resolver a mesma questão. Então, pessoal, a questão é vocês procurarem resolver com lógica, né? Procurar resolver com lógica. Basta analisar um pouquinho a questão. Tem muita questão que não necessariamente você precisa saber a fórmula, tal e tal. Não. É analisar a questão e tentar resolver de forma lógica. Vocês viram que aqui era simples, né? Bom, e aí tem mais algumas questões referentes a essa que vocês vão fazer. E nós vamos agora para o D23, que é o último aí que a gente vai estudar, né? Bom, o D23, pessoal, é uma coisa que a gente já sabe, que você já sabe, que é frações equivalentes, identificar frações que são iguais, frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? É quando elas têm o mesmo resultado. Por exemplo, se você pega uma fração, a fração, aqui tá. Bom, aqui, então,
frações que sejam equivalentes, que tenham o mesmo resultado. Então aqui na questão nós temos o seguinte, nós temos, vamos supor aqui que você tem um número, você tem um número 3, bom, você tem aqui números, vou colocar aqui embaixo, vamos supor que você tenha 6, vamos escrever aqui 6 e 6 sobre 4, 6 sobre 4 é uma fração equivalente. Se você pegar 6 dividido por 4 vai dar 1,5, certo? Então, uma fração equivalente, por exemplo, se eu pego e simplifico 6 por 2 dá 3. E se eu simplifico 4 por 2 também vai dar 2. Então, o que acontece? 6 sobre 4 é equivalente a 3 sobre 2. Por quê? Porque se eu pegar e dividir aqui 3 dividido por 2 vai dar 1,5. 6 dividido por 4 também é 1,5, são iguais. E para eu ter certeza total que são iguais, basta multiplicar meio pelos extremos. Eu multiplico 6 vezes 2 e 7 vezes 2. Vou pegar as duas frações, 7 não, 3, aqui é 3, né? 3 vezes 2. Então, multiplicando aqui, 6 vezes 2 vai dar 12. 12. E se eu faço 4 vezes 3 também é 12. Então, ó, frações equivalentes, ou seja, frações que dão o mesmo resultado. Então, na questão diz aqui, ó, Carlos, Adriano, Paulo e João participaram de uma Olimpíada de Matemática. Bom, e aqui, do total de questões propostas, Carlos acertou 2 quartos, Adriano acertou 3 quartos, Paulo acertou 3 oitavos e João acertou 6 oitavos. Houve empate entre dois deles. Quais participantes acertaram o mesmo número de questões? Então, como vocês podem observar, né? Aí, o número de questões que eles acertaram igual, nós vamos, na verdade, aqui identificar as frações que sejam equivalentes, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos simplificar as questões, né? A questão é essa, vamos simplificar. 2 sobre 4 dá para dividir? Dá. Dá para dividir por quanto? 2 dá para dividir por 2 e 4 também dá para dividir por 2. Então, essa fração todinha nós vamos dividir por 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 2. Eu vou ver outra fração que dá para simplificar também. Bom, 3 sobre 4 não dá mais, já está simplificado. 3 sobre 8 também não dá mais para simplificar, então sobrou Joana. Então, Joana, se eu for simplificar, e eu consigo simplificar ela por 2 também, aqui, ó. Vamos lá. 6 dividido por 2 vai dar 3. Não é isso? 3. E 8 dividido por 2, 4. Olha aí, 3 sobre 4. Então, se eu observar aqui, qual é o outro que acertou 3 sobre 4 também? Adriana acertou 3 sobre 4. Então, Adriana acertou 3 sobre 4 e Joana acertou 3 sobre 4. Não são frações iguais? Portanto, essas frações 3 sobre 4 e 6 sobre 8 são equivalentes. Então, a resposta correta é Adriana e Joana, letra D. Então, as questões de frações equivalentes é sempre isso. Você vai simplificar as frações e ver quais são as que são iguais. Aqui, você vai simplificar 92 sobre 72. As que der para simplificar, você simplifica. As que não der mais, você deixa. Por exemplo, 9 sobre 7, não dá mais para eu simplificar, vou deixar. 54 sobre 60, dá para simplificar? Dá. Então, você simplifica até não conseguir mais. Mesma coisa você vai fazer com 46 sobre 36 e ver quais são as que são iguais. É somente isso.
Então, agora eles vão resolver as questões e as dúvidas que forem surgindo a gente vai resolver. Vocês podem estar perguntando e na próxima aula a gente corrige essas questões e dá continuidade em outras, né?